pode enumerar valores da sociedade. E a Constituição, emanando do povo, não seria ela legítima para, de fato, falar o que é o valor e quais valores devem ponderar num conflito existente, por exemplo, entre a propriedade e a dignidade da pessoa? É a primeira coisa que eu falo. E, de fato, será que a Constituição preza realmente pela dignidade da pessoa humana e exclui a propriedade? Eu não vejo nenhum princípio constitucional que destrate a propriedade. Existe um, se eu não me engano, que fala da sua função social, mas não ao ponto de ridicularizar a propriedade ou diminuir. Enfim, o que eu enxergo, a minha posição, que eu acredito que coaduna com a posição do professor Pazandini, é de que a ordem civil hoje, ela não se restringe à esfera pública e não se restringe à esfera privada. A ordem civil ultrapassa todos os âmbitos do direito. Desde o direito civil em si, representado primordialmente pelo Código Civil, invadindo inclusive o âmbito constitucional. E nessa ordem civil, verifica-se a legislação extravagante, verifica-se o Código Civil e a Constituição Federal. O Código Civil entraria, como o Dene falou, como um mecanismo ordenador desse sistema civil. Um mecanismo que organizaria a legislação extravagante em torno de um polo único. E a Constituição, apesar de não estar de fato no centro do sistema, acredito que ela esteja, ela estaria acima do sistema, emanando os valores que devem servir como meios interpretativos do Código Civil. E até aplicáveis também. Mas o Código Civil não pode, ao ser interpretado, se furtar a Constituição. É isso que eu vejo. Eu não vejo existir um conflito entre o constitucional e o civilista, o constitucionalista e o civilista. Eu não vejo conflito. Eu vejo, na verdade, um trabalho conjunto que eles podem fazer sem a necessidade de um conflito de interesses devido à propriedade privada. Muito obrigado. Então, sendo objetivo, no sentido de construção da democracia, de ampliação da discussão, de valorização do direito constitucional, foi positivo. Mas essa dilaceração do direito constitucional, essa contínua podamento da Constituição, essa incerteza contra a Constituição, eu acho negativo. Segunda questão, essa particularização e essa tentativa não é da Constituição, mas de compreender um reflexo das ordens constitucionais, essa criminalização excessiva, essa proibição excessiva. Apesar de eu situar a esquerda, minha visão de esquerda é uma visão muito particular. Tanto que minha tese, minha chave é sobre soberania civil. E minha ideia política é: ai governo, sou contra. Não gosto do poder, não gosto da autoridade constituída. Por isso, o primeiro cargo que eu digo, o primeiro cargo na vida, olha o que eu estou caminhando nas costas, o primeiro cargo que eu me sinto dentro da vida é a análise da defensoria pública. E a defensoria é um órgão público que permite brincadeira como discutir uma ação civil pública contra injecto ou órgão público. Aí vai. O único, e provavelmente vai ser o último, porque é um órgão que permite, na lógica louca, e aí sim, a consagração da Constituição de 88, uma instituição que está dando certo para a gente. Mas essa dilaceração do texto constitucional nos leva a muita incerteza. Por hora está sendo positiva, quando houve o processo de privatização foi negativo. E a particularização dos setores, eu vi, viajando também agora, quarta-feira, já vi, vai se criar agora também delegacia relativa a crimes raciais. Recentemente, a frase vai ser minha, do presidente da Associação dos Defensores, Fernando Calmon. Ele disse que a nossa sociedade está tão particularizada e a sua proteção de seu direito é tão particularizada. Qual ordem civil que nós estamos falando? Que ordem civil que nós estamos falando? Que as únicas pessoas cujas regras gerais estão submetidas são o seguinte: homens, brancos, heterossexuais, não portadores de necessidade especial, que tenham 18 a 60 anos. Quantos são esses? Porque todos têm ordens particulares, aquela história do campo de futebol, do professor do Estado. Todos têm ordens particulares. Então, os únicos que não têm ordem particular são esses pobres coitados. E eu estou nele, porque eu estou longe dos 60 anos, então eu estou dentro desse negócio. Eu acho que sim, né? Homens brancos, heterossexuais, não portadores de necessidades especiais de 18 a 60 anos. Então, essa ordem, essa particularização do que é o instrumento de defesa, de reconhecimento de desigualdades,
ela é totalmente positiva, essa sociedade segmentada, essa sociedade, de certa forma, a sociedade feudal estamentada. É uma reflexão também que eu estou feito mais recentemente. Esses estamentos sociais são positivos e, ao mesmo tempo, que permite o resgate, a valorização dos desiguais, ele não consagra a desigualdade. Quem aqui nessa sala aqui pode dizer que é branco? Quem aqui que é branco? Quem? Quem? Só um branco. Ninguém, nem eu sei ele. Todo mundo é misturado, não tem jeito. A gente acha que é branco. Vai andando na Suécia para ver quem é branco mesmo. Então, que sociedade é essa nossa? Quem pode dizer que é afrodescendente totalmente? Quem? Quem também? Não tem também. Está misturado. Está misturado. Então, nessa sociedade pluralista, o que vale é o pluralismo ou o particularismo? E esse é o resultado da receita da ordem constitucional. Então, a ordem, tentando, desculpa aqui, finalizar essa conversa meio pirada aqui. Tá? Essa ordem constitucional trouxe avanços importantes, inclusive permitir esse tipo de discussão, mas ela está com desvio de conduta. Ela está se desviando. Essa é a minha preocupação. Valeu, mas não valeu tudo isso que eu estou dizendo. Depois eu vou sortear um livro isso aqui. Tá? Eu também acho que valeu, professor. Mas eu acho que o feito a Constituição, o sistema não consegue dar resposta, por exemplo, ao problema que estamos vivendo agora. A bolsa quebrou e aí? O sistema não é, a resposta não é de dentro do sistema societário. Certas respostas vêm de fora. Então, isso, eu me devolvo a pergunta que o senhor refletir. O senhor não vai responder agora. Nós temos que encerrar. Mas a própria ideia de soberania, não diria que é um problema constitucional. Não diria que é um problema constitucional. Eu diria que isso é um problema do nosso sistema. Para além do funcionalismo. Seria um problema para quem admite uma pós-modernidade, mas seria um problema do nosso sistema. Então eu acho que valeu, sem dúvida. Sem dúvida que valeu. Eu e a Adriana, nós somos juntos aqui, tivemos um direito funcional que foi ensinado aqui, não foi ensinado coisa nenhuma. E hoje nós temos o brilhantismo de professor de direito funcional, desde o tempo do professor Nelson, que é mais antigo na casa. Mas eu também sou mais antigo porque eu sou o terceiro mais antigo. Não, quase. O professor Monte está aqui. O resto são todos mais novos. A Adriana é a caçula. Falei assim. Mas eu não sei se eu devo falar. Mas eu queria dizer que nós temos que, com esse tudo dessa desobediência civil do Nelson, não sei se você sabe, professor, que o Nelson, por ser um auge da juventude, ele jogou um ovo no Maluf. Quando o Maluf veio fazer campanha aqui em Teresina, e o pior de tudo, que ele não acertou no Maluf, acertou na Elvira. E a partir disso, o Nelson nunca mais saiu na coluna da Elvira.